Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Vamos continuar na nossa série sobre a vida vitoriosa. E, meus irmãos, hoje nós veremos aqui sobre o crescimento espiritual, a vida vitoriosa e o crescimento espiritual. Esse é o foco porque nós estamos estudando esta série sobre vida vitoriosa, para que nós possamos crescer espiritualmente e viver assim a vida vitoriosa, aquela vida abundante que Jesus Cristo ele prometeu para nós. Então, nós estamos rumando para a vida vitoriosa. Lembra de Israel no Egito? Assim como eles saíram do Egito, andaram pelo deserto em rumo a Canaã, nós também estamos aqui na terra rumando para uma vida vitoriosa. Nós saímos do Egito, estamos agora, depois que Cristo morreu por nós, depois que nós cremos no sacrifício de Cristo, nós estamos agora caminhando para uma vida abundante, caminhando para a vida vitoriosa. Então ninguém já nasce maduro espiritualmente. Nós nascemos como bebês, como crianças, e nós precisamos crescer, desenvolver, evoluir espiritualmente para que nós possamos alcançar a maturidade espiritual. E meus irmãos, crescimento espiritual. Tudo que Deus nos dá é pela sua graça. A salvação foi pela graça. O crescimento espiritual é pela graça do Senhor. Só que essa graça de Deus exige de nós um compromisso. Um compromisso para que nós possamos trilhar quais são os meios que essa graça nos dá para que nós possamos ou ser salvos ou crescermos espiritualmente. E para o crescimento espiritual, a graça de Deus nos dá alguns meios para que nós possamos trilhar para crescermos espiritualmente na graça do Senhor. Olha, meus irmãos, quais são esses meios? Você vai ver aqui que você já está, vamos dizer assim, careca de saber. Eu não sei como que surgiu essa expressão, mas esse provérbio, essa expressão, eu estou careca de saber disso. É porque a pessoa escutou já muito disso. E você, evidentemente, vai escutar mais uma vez. Você está careca de saber dessas verdades, quais são esses meios de crescimento espiritual. Só que, apesar de estarmos carecas de saber, apesar de muitas vezes já ouvirmos isso muitas e outras vezes, diversas vezes, às vezes nós não obedecemos. Olha só, nós devemos considerar aqui quais são as provisões que Deus nos dá para crescermos espiritualmente. Quais são os meios que Deus coloca para nós para que nós possamos crescer espiritualmente. O primeiro meio, meus irmãos, estudo bíblico, estudo da palavra do Senhor. Nenhum crente vai crescer espiritualmente se não estudar a Bíblia. Nenhum crente vai crescer espiritualmente se não se dedicar em ouvir a palavra de Deus. Ninguém vai crescer espiritualmente sem o alimento espiritual que é a palavra do Senhor. Então não fique pensando, não, mas eu não preciso de Bíblia, eu preciso de experiências, eu preciso de revelações extraordinárias de Deus para a minha vida. Olha, não é assim que você cresce espiritualmente. E não é assim que Deus também fala com você. Deus só vai falar com você através das Escrituras. O que está escrito em Gênesis a Apocalipse. É a maneira como Deus ele fala conosco. Se nós não nos dedicamos a estudar esse livro, meus irmãos, nós não crescemos espiritualmente. Seremos crentes carnais. Seremos levados por qualquer vento de doutrina que aparecer. Infelizmente, existem crentes que se você fala onde está o livro de Êxodo, nem sabe se está no Antigo ou no Novo Testamento. O personagem Paulo, que aparece na Bíblia, muitas vezes a pessoa não sabe se é do Antigo Testamento, se é do Novo Testamento. Onde estão os relatos da morte de Jesus Cristo? A pessoa nem sabe onde fala sobre a morte de Jesus Cristo. Olha, infelizmente, existem pessoas que estão nesse nível. E quando elas vão buscar a Bíblia, algumas delas, elas não vão estudar a palavra de Deus corretamente. Elas estudam a palavra de Deus de uma maneira errada. Você já viu, e talvez você já tenha até feito isso no começo da sua vida cristã. Olha, fique tranquilo. Olha, existem pessoas que estudam a Bíblia assim, fecham a Bíblia, vão lá na sorte, abrem em qualquer lugar. Abriu. Colocou o dedo em qualquer versículo aleatoriamente e leu o versículo. E imagino que dessa maneira mística, misteriosa, Deus vai trazer uma mensagem especial para o coração da pessoa. Meus irmãos, não é dessa maneira que Deus fala conosco. Não adianta eu pegar a Bíblia,
abrir em qualquer canto, colocar o dedo aqui, opa, vou ler, o que Deus tem para falar comigo? Não, não é assim que Deus fala conosco. Deus, ele nos deu um livro para ser estudado, um livro para que você possa conhecer qual que é a vontade de Deus, qual a mensagem de Deus para a sua vida. Nós precisamos conhecer a revelação do Senhor. E essa revelação não vai vir por sonhos, não vai vir por vozes que o vento vai soprar na minha casa e vai falar alguma coisa e eu, estou ouvindo da palavra de Deus. Não é dessa maneira. Nós vamos aprender da palavra de Deus à medida que nós abrimos e estudando a palavra de Deus na sua sequência. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus como um todo. O que diz lá em Salmos capítulo 1, versículo 2? Salmos capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meu irmão, esta é a vida do justo, esta é a vida do salvo, nós devemos ser dessa maneira. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. E é na lei do Senhor que nós devemos passar o nosso dia meditando. É meditando na palavra de Deus. Você pode tirar um tempo do seu dia para estudar a palavra de Deus e depois ficar meditando na palavra de Deus. Evidentemente você não consegue ficar 24 horas ou às vezes 12 horas por dia sentado lendo. Por quê? Nós temos outros afazeres, nós temos que trabalhar. E é da vontade de Deus que você trabalhe. Você tem que estudar, ir para a escola, para a faculdade. E é da vontade de Deus que você também faça isso. Então nós temos que remir o nosso tempo, aproveitar o tempo. Porque o mundo em si ele exige muito das nossas atividades. Então nós temos que separar um tempo para estudar a palavra de Deus. E durante o dia nós podemos meditar naquilo que nós estudamos. Você pode meditar na pregação que você ouviu, vinda de Deus, da igreja de domingo, e daí você pode também ficar meditando durante a semana, mas você não pode ficar dependendo unicamente e somente da pregação. Olha, o meu contato com a Bíblia foi a pregação de domingo. E durante a semana todinha, de segunda a sábado, nem abro a Bíblia, porque a pregação foi suficiente. Não, não é suficiente. Você tem que ter esse contato constante com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela tem que permear a nossa vida constantemente. Você tem que estar na igreja no domingo, ouvindo sim da palavra de Deus, meditando nela e leve essa mensagem durante a semana para você meditar, e você também tem que ter o seu tempo com Deus, o seu estudo da palavra de Deus, onde você abre a sua Bíblia, onde você lê a sua Bíblia, onde você ouve da Bíblia, que existe até aplicativos que você pode colocar aí no fone de ouvido para a Bíblia falada, né, por exemplo, e você está ouvindo da palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos que ter o contato com a palavra de Deus, nós temos que estudar profundamente a palavra do Senhor e conhecer Ele. Se nós deixamos a Bíblia de lado, pegando poeira, fica ali encostado, você nunca vai crescer espiritualmente. Quer ter uma vida vitoriosa? Tem que estudar a Bíblia. Quer realmente ter uma vida abundante e usufruir de todas as bênçãos espirituais que Deus ele nos concedeu? Nós temos que estudar a Bíblia. Sem a Bíblia, nós não crescemos. Sem a Bíblia, nós não somos nada. Sem a Bíblia, nós ficamos sem direção. Sem a Bíblia, nós ficamos tateando como se fossem cegos e não conseguimos entender nada, enxergar nada. Nós precisamos, meus irmãos, estudar a palavra de Deus para crescermos espiritualmente. É o genuíno leite espiritual que nos dá o crescimento para essa salvação que nós já estamos nessa salvação. Sem a Bíblia, nós não cresceremos. Você percebeu por que você já está careca de saber dessas verdades? Isso todo crente sabe, mas nem todo crente obedece. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Qual que é a outra provisão que Deus também nos deu, nos concedeu para que possamos crescer espiritualmente? Oração. Meus irmãos, uma vida de oração, nós devemos orar. A palavra de Deus fala, orai sem cessar. Sem oração, sem essa intimidade com o Senhor, nós também não crescemos espiritualmente. 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte para nós. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, ou para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Meus irmãos, a nossa vontade
tem que se alinhar à vontade divina. A nossa vontade tem que estar alinhada à vontade de Deus. Aí sim, todos os meus pedidos, as minhas orações serão respondidas por Deus, serão atendidas, mas somente quando a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus. Se a minha vontade é contraditória à vontade de Deus, Ele não atenderá a minha oração. As minhas orações não serão respondidas. Por quê? Muitas vezes a minha vontade é uma vontade egoísta, não está alinhada com os planos, o projeto de Deus, mas é uma vontade egoísta, onde eu só estou pensando no meu bem, onde eu só estou pensando na minha vida, na minha prosperidade, coisas que necessariamente em si não são ruins, mas são egoístas, ou seja, se tornam pecaminosas. E quando minha vontade, minhas orações não estão alinhadas à vontade de Deus, Deus não responde à oração. Mas Ele irá responder quando nós oramos segundo a sua vontade. É o que o versículo está dizendo. Então, quando pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você pode ter certeza que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a sua oração. Mas para que a minha vontade esteja alinhada à vontade de Deus, eu preciso primeiro conhecer qual é a vontade de Deus. Para conhecer a vontade de Deus, como que eu vou saber? Eu vou saber a vontade de Deus estudando a Bíblia, somente dessa maneira. É aqui que Ele revelou a sua vontade. É aqui que Deus revela os seus pensamentos. É aqui que Deus revela a sua palavra. É aqui que Deus revela o que Ele quer. Então perceba a importância do estudo bíblico. Eu vou orar corretamente à medida que eu estudo corretamente. Eu vou orar corretamente à medida que eu conheço a palavra de Deus corretamente. Que eu conheço o coração do Senhor nas Escrituras. Aí eu vou orar corretamente, porque a minha vontade está sendo alinhada à vontade de Deus à medida que eu vou estudando a sua palavra. Meus irmãos, e nós podemos orar por diversas coisas e pessoas, a palavra de Deus nos revela. Nós podemos orar em favor dos reis, todos aqueles que estão revestidos de autoridade. Então a palavra de Deus nos ordena e nos conclama a orarmos pelas nossas autoridades. Ore em favor de todos os reis, aqueles que estão investidos de autoridade, para que vocês tenham uma vida de paz aqui na terra. Então é da vontade do Senhor que nós oremos para os políticos, para os governantes. É da vontade do Senhor para que nós olhemos para a seara e oremos por mais trabalhadores. Lembra que Jesus Cristo disse isso para os discípulos? Levante seus olhos, olhe como que os campos estão brancos, prontos para a colheita. A colheita é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, ore ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Nós devemos orar. E podemos orar para que Deus levante mais obreiros, mais missionários, mais evangelistas, mais crentes compromissados. Que Deus coloque nas empresas crentes compromissados que vão dar um bom testemunho e vão pregar o evangelho naquela empresa. Nós podemos orar pela política para que Deus coloque lá naquela localidade crentes compromissados com o Senhor que vão pregar o evangelho naquela localidade também. Nós podemos olhar para o campo transcultural, povos e tribos indígenas, por exemplo, para que Deus também levante missionários e envie para essas localidades para que o evangelho seja pregado ali. Nós temos um campo amplo de oração para que nós possamos orar, para que Deus envie mais crentes compromissados com o Senhor. A palavra de Deus fala também para nós orarmos pelos nossos irmãos. Note que, quando você vai ler na Bíblia, Deus ele fala, ore por isso, ore por aquilo, ore por esse campo aqui também. Nós temos muitos motivos de oração. Nós podemos orar para o Senhor. Então perceba quais são as provisões que Deus nos dá para crescermos espiritualmente. Oração, estudo da palavra de Deus. Até agora nós vimos essa aqui. Mas existe mais provisões que Deus nos concede para que possamos crescer espiritualmente. A igreja. Meus irmãos, nós vivemos numa época, nós vivemos num período onde as pessoas, ou virou moda ser desigrejado. Agora é moda você não fazer parte de uma igreja, você é a própria igreja de Deus na sua casa. Infelizmente, nós estamos entrando numa era assim,
onde a igreja, aquela comunhão dos santos, aquele ajuntamento, onde juntos vão estudar a palavra de Deus, onde os dons vão ser exercidos, isso está sendo deixado de lado. O ensino claro da palavra do Senhor sobre a igreja tem sido rejeitada e a pessoa fala que é crente sozinha na sua casa. Não vive como crente, não fala como crente, não usa os seus dons, porque fora da igreja, fora da comunhão com os santos, não tem a possibilidade de usar os dons. Os dons não foram dados para benefício próprio. O dom foi dado para usar em benefício do próximo. Se eu não tenho o próximo junto comigo, ou próximo a mim, eu não posso usar o dom que Deus me concedeu. Infelizmente, nós vivemos numa era dos desigrejados, mas é errado, tá bom? Ser desigrejado é errado. A palavra de Deus diz assim em Hebreus capítulo 10, versículo 25, um texto claro para nós. Fala assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, não deixe de congregar, como tem já se tornado costumeiro de algumas pessoas. Mas qual é a nossa responsabilidade? Admoestar. Vamos para a igreja, vida de igreja, vamos congregar juntos. Isso é admoestação, isso é exortação, orientação. Nós não devemos abraçar pessoas ou abraçar esse conceito errado. Não, eu sou igreja dentro da minha casa e ponto final. Não, não é dessa maneira. A gente precisa de uma igreja, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos congregar. Por quê? Nós necessitamos um dos outros. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que estar em comunhão com os irmãos. Deus, por exemplo, ele deu dons espirituais para cada crente. Um crente que recebeu um dom, talvez o outro crente recebeu 2, talvez o outro recebeu 3. Mas eu preciso desses irmãos por quê? Para que nessa diversidade de dons eu também seja beneficiado e cresça espiritualmente junto com os meus irmãos. Olha, eu não tenho todos os dons espirituais, eu não posso chegar e falar, eu não preciso de ninguém, porque eu sou um crente completo em Cristo Jesus e tenho todos os dons. Não, você não tem todos os dons. Você precisa dos seus irmãos. O olho, como diz a Bíblia, não pode dizer para a boca, eu não preciso de ti. A mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de vós. Nós precisamos um dos outros, porque aquilo que eu não consigo fazer, o meu irmão consegue fazer, e a minha necessidade é suprida através da atividade espiritual que o meu irmão ele realiza. A atividade espiritual que eu estou dizendo é o dom espiritual que Deus concedeu para ele. E da mesma maneira você vai contribuir para a vida do outro, do próximo, através da atividade espiritual que você realiza. Ou seja, através do dom espiritual que Deus concedeu para você. Mas se um crente resolve sair desse braseiro, ficar somente na sua casa, ele irá se esfriar. E ele não terá a possibilidade de abençoar os seus irmãos com o dom espiritual que Deus ele concedeu para ele. Por quê? Se está longe, não tem como abençoar o próximo. Nós só podemos abençoar o próximo quando estamos juntos. Tanto abençoamos, quanto somos abençoados por esta união e por esta comunhão. Então, se você está ou é desigrejado, procure uma igreja local bíblica, uma igreja local que pregue a verdade, uma igreja local que pregue a palavra de Deus. Fuja, evidentemente, de seitas, fuja de igrejas que estão pregando ou tiraram Cristo do centro, estão pregando sobre ego, estão pregando ali sobre prosperidade, sobre curas. Não, procure uma igreja bíblica, uma igreja que tenha a Bíblia como o centro, então uma igreja que realmente proclame a verdade da palavra do Senhor. Ali sim você vai ter um ambiente saudável, e quando eu digo saudável, eu não digo que é livre de problemas, porque onde o ser humano está, terão problemas acontecendo. Olha para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto tinha muitos problemas acontecendo ali, Paulo escreveu a carta corrigindo muitos problemas, mas meus irmãos, um ambiente saudável, onde você possa congregar, que pregue a palavra de Deus, e os problemas que irão surgir, Deus usará em benefício do nosso crescimento espiritual, porque a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive problemas que podem surgir dentro de uma igreja, Deus usará esses problemas, evidentemente, para o crescimento espiritual do corpo. Então procure uma igreja que realmente
gente prega o evangelho, saiba que ali vai ter problemas, até porque você estará lá, você não é uma pessoa perfeita, a gente não pode ficar pensando, o outro que é o ruim, o outro que é o culpado, se o outro te saísse da igreja tudo ficaria bom, não. É você mesmo, você tem sujeira, você é pecador e onde você estiver, problemas acontecerão. Onde eu estiver, problemas acontecerão. Nós somos pecadores, mas nós temos a graça de Deus que nos ajuda para o crescimento em união e em comunhão. Igreja é essencial para o nosso crescimento espiritual. E por fim, já que nós vimos aqui os meios que Deus graciosamente usa para crescermos espiritualmente, estudo bíblico, oração, igreja. Agora um último para nós concluirmos, pregação do evangelho. Nós temos essa grande missão dada por Deus de anunciar a mensagem do evangelho. Não é apenas o pastor que prega o evangelho, evidentemente, pastores, líderes, eles têm uma grande responsabilidade para com o rebanho, trazer o alimento ali para o rebanho, a palavra de Deus. Mas quando eu falo aqui pregar o evangelho, é a sua responsabilidade de evangelizar, de pregar o evangelho para as pessoas que ainda não têm Deus, que não conhecem ao Senhor. Nós devemos evangelizar e falar de Cristo na nossa localidade, para as pessoas que estão próximas de nós, e nos esforçarmos também para alcançar aquelas que estão distantes de nós. Nós devemos ter esse compromisso com Deus. Olha só o que diz Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 e versículo 19, diz assim: quando eu disser ao perverso, Deus falando aqui, certamente morrerás, e tu, agora falando de você, não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. O que Deus está falando aqui? Que nós temos uma responsabilidade em pregar o evangelho. Já pensou? Você vive, vamos usar um exemplo aqui, você trabalha numa empresa e você tem um colega que trabalha junto com você, fica ali no mínimo talvez 8 horas por dia com você, trabalhando junto, mas você, durante os seus 10, 15, 20, bom, não sei quanto tempo você vai ficar nessa empresa aí, todo esse tempo você nunca falou de Cristo para essa pessoa, e essa pessoa morre sem ouvir da palavra de Cristo através da sua boca. O que Deus está falando? A pessoa morreu na sua iniquidade. Evidentemente, ela teve muitas outras oportunidades de crer no evangelho e ela não quis. Ela teve a oportunidade de buscar a Deus, mas ela não quis. Só que você esteve tanto tempo com ela e você nunca falou da palavra de Deus. Você é responsabilizado. Deus responsabiliza você por isso. Porque você, tendo Deus, tendo a salvação dentro de si, tendo o Espírito Santo, tendo a palavra de salvação, você nunca falou para a pessoa, nunca entregou um folheto bíblico, nunca disse para a pessoa, fez um convite para ela ir para a igreja, para ouvir da mensagem do evangelho, nunca sentou com ela e explicou, talvez nem leu João 3,16, olha, Deus ele vai cobrar, Deus ele dá essa responsabilidade para nós, se Deus nos deu uma missão, ele vai cobrar, e aí, você fez essa missão, você se tornou participante desta missão, meus irmãos, nós devemos evangelizar. Nós devemos louvar a Deus, mas sabe de uma coisa, aqui na terra eu louvo a Deus e lá no céu também vou louvar a Deus. Eu devo fazer todas as atividades espirituais, muitas delas eu vou fazer no céu. Só que evangelizar é algo que eu posso fazer somente enquanto eu estou aqui na terra. Quando eu for para o céu, eu não evangelizarei mais, porque não tem ninguém para ser evangelizado no céu. Lá no céu não tem perdidos, não tem ímpios, não tem pessoas que não sejam salvas. Por isso que é uma obra específica para a igreja para cumprir enquanto nós temos tempo aqui na terra. Lembre das palavras de Jesus Cristo? Eu faço enquanto é dia a vontade do meu Pai, porque a noite vem. Olha, aplicando para a nossa realidade, enquanto estamos vivos, nós devemos fazer a vontade de Deus. Porque quando a noite chegar, ou quando nós partirmos daqui, essa vontade de Deus eu não vou poder mais cumprir, visto que lá no céu não tem ninguém para ser evangelizado. Meus irmãos,
Pregação também é um meio para você crescer espiritualmente. Existem pessoas que são travadas nessa obra, talvez por diversos motivos. Talvez a pessoa ainda tenha vergonha de falar de Cristo e tal, está naquele começo de vida, não quero estragar a amizade, se eu falar de Cristo a pessoa vai se voltar contra mim. Tem esses impasses naturais que nós temos, mas nós devemos vencer. Talvez outras coisas, outros motivos que estão ali se apresentando como barreira para que você não pregue o evangelho. Nós devemos vencer. E crescer espiritualmente é ter liberdade para pregar o evangelho em qualquer local, em qualquer condição. Você quer ter essa liberdade, você quer ter essa intrepidez, você quer ter essa coragem de falar de Cristo, independente de onde você esteja, seja numa fila, seja no trabalho, seja em casa, seja numa conversa casual e repentina com alguém. Olha, nós podemos falar de Cristo. E quem cresce espiritualmente tem esta coragem a mais para pregar o evangelho. Isso é crescimento espiritual. Uma pessoa que já consegue falar de Cristo rapidamente para outras pessoas, e quando eu falo falar de Cristo, é falar corretamente, porque existem pessoas que falam de Cristo, mas de uma maneira torta e acham que estão evangelizando. Não, a gente precisa falar de Cristo, mas corretamente segundo a Bíblia. Existem pessoas que falam de Cristo, mas nem conhecem a Bíblia. Fala palavras soltas, fala sobre amor, mas não fala realmente o que a Bíblia ensina sobre evangelismo, realmente que a Bíblia ensina sobre pecado, que a pessoa está condenada ao inferno, se ela não crê em Jesus Cristo, ela irá para o inferno, e Cristo a amou de tal maneira, que Deus a amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer ali na cruz. A gente precisa pregar o evangelho corretamente. Então não fique pensando que qualquer palavra espiritual que você diga, você está evangelizando. Então não se engane, você evangeliza conforme a Bíblia ensina. Isso é uma vida espiritual, uma vida abundante e crescida espiritualmente. Meus irmãos, para que nós possamos alcançar esse crescimento espiritual, Deus nos concede meios para isso. Quais são esses degraus ou degraus que a Bíblia nos dá para crescermos espiritualmente? Estudo da palavra de Deus, oração, vida em comunhão com a igreja e também evangelização. Que Deus abençoe sua vida. Eu sei que você está careca de saber sobre essas verdades, mas que possamos caminhar nessa verdade para crescermos espiritualmente. Que Deus abençoe sua casa.